Bem, nessa segunda parte nós vamos tratar, claro, ainda sobre a prescrição. E nós vamos examinar alguns detalhes peculiares, são típicos do processo de trabalho, dos direitos trabalhistas, como prescrição total, prescrição parcial, prescrição intercorrente. Vamos lá, então, tratar desses temas. Nós começamos falando sobre a questão da prescrição total e da prescrição parcial. Faz sentido nós falarmos em prescrição total ou prescrição parcial quando o empregado tem direito a receber parcelas sucessivas. Quer dizer, existem parcelas sucessivas que deveriam ter sido pagas e não foram. Por exemplo, uma diferença salarial que deveria ter sido paga todos os meses. O empregado faz a mesma função que outro, mas recebe menos. Teria direito a uma diferença salarial que, reiteradamente, mensalmente, não é paga. Eu vou falar em prescrição total e prescrição parcial. O que é prescrição total? Prescrição total é quando se perde tudo, não se pode reclamar nem mesmo as parcelas dos 5 últimos anos desses valores mensais. Já a prescrição parcial é quando o empregado perde pela prescrição as parcelas anteriores aos 5 anos, mas os últimos 5 anos ele continua a poder pleitear, ok? O conceito, para que eu possa separar quando se trata de prescrição total ou prescrição parcial, eu vou encontrar na súmula 294 do TST, que em resumo diz assim: quando esse direito que não foi pago ao empregado está previsto em lei, a prescrição é parcial. Ou seja, o empregado pode reclamar as parcelas ainda dos últimos 5 anos do ajuizamento para trás, tá? No entanto, quando o direito não está previsto na lei, mas apenas previsto no contrato ou no regulamento da empresa que integra o contrato de trabalho, nesse caso, a prescrição é total. Ou seja, se o direito foi violado, esse direito previsto em contrato, já decorreu o prazo superior a 5 anos, a prescrição é total. Toda a pretensão estará atingida. O empregado não pode mais pleitear sequer as parcelas dos 5 últimos anos. Na teoria, portanto, é bem fácil distinguir os casos de prescrição total dos de prescrição parcial. Na teoria, na prática não é não. E tanto não é que o TST tem uma casuística grande, dizendo quando é um e dizendo quando é outro. E é disso que a gente vai tratar. Pois bem, amigos, então vamos ver agora quais são os casos já identificados na jurisprudência do TST como sendo de prescrição parcial e de prescrição total. Vamos começar pela casuística, pelos casos referentes à chamada prescrição parcial, tá? Nós temos prescrição parcial quando se trata de equiparação salarial. Vou encontrar essa posição do TST no item 9 da súmula 6, súmula meia dúzia. O que acontece? Dois empregados há 10 anos fazem a mesma função, para a mesma empresa, a mesma localidade, enfim, atendem a todos os requisitos da equiparação salarial. No entanto, um deles ganha mais do que o outro. Esse que ganha menos pode buscar as diferenças. Ainda pode fazê-lo, apesar de haver 10 anos que essa situação perdura, ele pode buscar as diferenças dos 5 últimos anos. Por quê? Porque a prescrição é parcial quando se trata de equiparação salarial. Aqui é fácil identificar. Equiparação salarial está prevista em lei, artigo 461 da CLT e Constituição Federal, artigo 7º, inciso 30. Por isso a prescrição é parcial. Ela também será parcial quando for o caso de diferença referente a complemento de aposentadoria. Vejam só, algumas empresas, geralmente as paraestatais, mantêm um programa de complemento de aposentadoria para que o empregado, ao aposentar, caso ele recebesse na ativa mais do que o teto do INSS, ele não tenha perda salarial. Esse empregado recebe o teto do INSS e mais um complemento da aposentadoria. Pois bem, se esse empregado vinha recebendo esse complemento da aposentadoria, mas por valor menor do que o devido, se o que ele quer buscar é apenas a diferença do complemento, a prescrição é parcial, ou seja, ele ainda pode buscar os últimos 5 anos. Isso consta da súmula 327 do TST. Mas atenção, amigo, cuidado com o detalhe, hein? Se ele nada recebia desse mesmo complemento, quer dizer, o caso que nós tratamos há pouco, da súmula 327, ele recebia um valor menor. O caso de agora ele nada recebia, ele nunca recebeu esse complemento.
Nesse caso, se ele não buscar o direito em 5 anos, a prescrição é total. Ele não pode buscar nem mesmo os 5 últimos anos. Súmula 326 do TST. Tudo bem? Bom, e é nessa questão de complemento de aposentadoria, há mais um detalhezinho a ser examinado. Se essa diferença no complemento da aposentadoria, se ela for decorrente de verbas que eram devidas ou que seriam devidas ao empregado durante o contrato de trabalho, mas essas verbas não foram pagas e já prescreveram, a prescrição é total com relação a essas diferenças também, tá? OJ 156 da SDI 1 do TST. Quando se trata de desvio de função, a prescrição também é parcial. O empregado contratado com uma função recebe o salário dessa função, mas exerce na realidade uma outra cujo salário seria maior. Essa diferença salarial da função que ele efetivamente exerce para aquela da qual ele recebe o salário, essas diferenças podem ser buscadas dos últimos 5 anos. A prescrição é, portanto, parcial. Nós vamos encontrar essa regra quanto ao desvio de função lá na súmula 275, item 1 do TST. Tudo bem? E a gente pode examinar algumas situações, alguns casos, uma casuística, agora ligados à prescrição total. Vejam só, reenquadramento funcional. O empregado, por exemplo, que conforme o quadro lá de funções da empresa, o quadro de organização do pessoal da empresa, entende que deveria ter sido, ou deveria mesmo ter sido reenquadrado para outra função. Não buscou o seu direito e já passaram 5 anos, a prescrição é total. Súmula 275, item 2 do TST. Tá? De modo mais amplo, eu posso apontar assim, porque foi assim que já apareceu várias vezes em prova da OAB ou em prova de concurso público. Quando se trata de uma gratificação contratual, a prescrição é total. Tá? Toda vez que a gratificação contratual, prescrição total. Isso, além de estar na súmula 294, como já vimos, também está repetido na súmula 373, que se refere especificamente à gratificação prevista no contrato. E já apareceu em prova assim. O dono de um restaurante pagava a seus garçons uma determinada gratificação, um percentual sobre as gorjetas, uma gratificação. Essa gratificação não tem previsão legal. Logo, se ela não tem previsão legal, ela decorre do contrato. Logo, se não foi paga e já transcorreu o prazo de 5 anos, ou se ela foi suprimida ou se foi reduzida, a prescrição é total, porque não há previsão na lei, mas apenas previsão no contrato. Tá? Então nós podemos estipular uma regra que é bastante útil para quem vai fazer prova ou vai fazer concurso público em geral. Vejam só, a supressão da vantagem que está prevista no regulamento da empresa, porque é geralmente assim que aparece na prova. Ora, esse regulamento de empresa, as vantagens lá previstas integram o contrato de salário, o contrato de trabalho. Logo, se é suprimida ou reduzida a vantagem do regulamento, a prescrição, se decorrer o prazo de 5 anos, a prescrição será total. Isso só não vale, é claro, para a chamada gratificação de Natal, o 13º salário. E aqui seria interessante o amigo lembrar de uma coisa. Essa gratificação de Natal, apesar do nome, é porque ela nasceu como gratificação, ela nasceu como um ato de liberalidade de vários empregadores. Hoje não é mais assim. Hoje o chamado 13º tem previsão legal. Logo, o empregado que nunca recebeu o 13º, é evidente que ele poderá buscar ainda os dos 5 últimos anos. Por quê? Porque a prescrição é tão somente parcial e não total, uma vez que existe previsão em lei. Tudo bem? E um outro aspecto que nós vamos tratar sobre especificamente a prescrição no direito no processo de trabalho é o da prescrição intercorrente. Vejam, o conceito é genérico, vale lá para o direito comum também, mas há uma peculiaridade aqui para nós no processo de trabalho, que é o seguinte. Bom, a prescrição intercorrente, como o nome está indicando, é aquela que ocorre no curso do processo de execução. Inter quer dizer dentro, corrente é o que está em curso. Então, dentro do curso do processo de execução. Vejam só, a questão é, essa prescrição intercorrente é cabível nos processos que estão tramitando perante a Justiça do Trabalho? Há dúvidas, tá? O TST, na súmula 114, diz que não. Inclusive, posições muito recentes reafirmam que não se aplica a prescrição intercorrente no processo de trabalho.
Por quê? Entende o TST? Porque o juiz pode impulsionar a execução de ofício. Logo, mesmo que a parte que o exequente tenha ficado inerte, o juiz não vai decretar a prescrição. O que ele vai fazer é impulsionar ele mesmo de ofício o processo. Mas o Supremo Tribunal Federal, na súmula 327, diz exatamente o inverso. O Supremo Tribunal Federal, súmula 327, diz que sim, é aplicável a prescrição intercorrente no processo do trabalho. O Supremo se baseia no seguinte: primeiro que, na realidade, existem determinadas providências que o juiz não tem como tomar, só o exequente pode fazê-lo. Por exemplo, apresentar os artigos de liquidação, caso a liquidação seja por artigos. Se o exequente não apresentar, o juiz não tem como suprir, e aí essa inércia do exequente vai levar à prescrição intercorrente. Além disso, decisões antigas do TST, que fundamentaram a súmula 327, dizem o seguinte: a possibilidade de dar início ex officio à execução, na realidade, não é imposta ao juiz, é uma faculdade do juiz, embora nesse aspecto hoje a posição doutrinária seja um pouquinho diferente. O juiz deve dar início de ofício à execução. Mas, de qualquer modo, fica a ressalva dessa dúvida, tá? O Supremo diz que é cabível a prescrição intercorrente, súmula 327. A Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830/80, que é aplicável na execução trabalhista por força do que dispõe o artigo 889 da CLT, pois bem, a Lei de Execução Fiscal, no artigo 40, parágrafo 4º, prevê a possibilidade da prescrição intercorrente no processo fiscal, portanto, ao que parece, aplicável ao processo do trabalho. E, além disso, e finalizando, a doutrina praticamente unânime aponta o seguinte: o artigo 884, parágrafo 1º da CLT, prevê que, nos embargos à execução, uma das matérias que podem ser arguidas pelo embargante é exatamente a prescrição. E a doutrina é tranquila a dizer o seguinte: essa prescrição não pode ser a prescrição da pretensão, porque a ação já foi ajuizada. Essa prescrição prevista no artigo 884, parágrafo 1º, seria, segundo a doutrina majoritária, a prescrição intercorrente. E isso levaria a que se aceitasse que essa prescrição está prevista na CLT e, portanto, é cabível no processo de trabalho. Mas, repito, cuidado, amigo, com essa divergência entre o Supremo e o TST. Sobre prescrição, era isso.